guarda o teu coração. Você pode dar uma olhadinha carinhosa para a pessoa do seu lado e falar assim: guarda o teu coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Neemias, capítulo 2, verso 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Verso 8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeiras para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães dos exércitos e cavaleiros. Pula, por gentileza, para o versículo 11. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Neemias capítulo 2, agora o verso 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Amém? Até aqui por hora. O contexto todo mundo já sabe. Neemias recebeu um chamado da parte de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, porque eles havia sido bombardeado, o muro estava queimado, a cidade havia sido destruída. Uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida. E ele ouviu dizer que seus irmãos estavam passando grandes necessidades naquele lugar. E ele propôs no coração ajudar na reconstrução. É muito interessante porque a missão da igreja aqui na terra é reparar os muros, não de cidades, mas de pessoas, de vidas, que foram devastadas, destruídas. Alguns de nós, quem há algum tempo atrás, estava exatamente como a cidade de Jerusalém, destruída, cativa, abandonada. Havia um monturo. E o que Deus faz? Propôs em nosso coração de reconstruir nossas vidas. Eu não sei qual a área da sua vida que estava assim, se era a vida espiritual, se era a vida financeira, se era a vida afetiva, se era a vida ministerial. Uma coisa eu posso te afirmar, que Satanás, quando se levanta contra alguém, contra uma cidade, é para destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para quê? Senão para quê? Matar, roubar e destruir. Algumas das vidas que nós encontraremos ao longo da nossa caminhada cristã, Fran, estarão exatamente assim. Ou foram roubadas a alegria, a paz, a felicidade, ou elas foram destruídas, quiçá de repente estão mortos. Mas não tem problema se chegarem ao ponto de morrer, porque a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotarão.
Deus nos chamou com uma missão. Eu tenho em meu coração e em minha mente a visão clara, o motivo pelo qual Deus me chamou. E você deve ter também. Diga isso para a pessoa do seu lado: Deus me chamou para recuperar, para restaurar os muros de Jerusalém. As vidas que estiverem em minha volta serão reconstruídas. Sempre que eu estou orando, eu peço a Deus: Deus, aqueles que estiverem em minha volta, que sejam restaurados para a glória do teu nome. Eu creio, irmãos. Então, o Neemias chama e recebe o maior desafio da vida dele. A missão da vida dele era essa. Quando nós encontramos discípulos que estão atingidos, destruídos, vidas em monturo, o trabalho dos líderes é único: reconstruir essas vidas, restaurar essas vidas. E se o líder tiver qualquer outro objetivo, ele fugiu da missão de Cristo. A Bíblia diz que Jesus se revelou para destruir as obras do diabo. Agora segura firme, porque eu creio que Deus te chamou para ser um líder na obra dele. Deus te chamou para você ser um Neemias na vida de alguém. Você pode apontar para você mesmo e dizer: eu sou um Neemias na vida de alguém. Você é um Neemias na vida de alguém. Só que você precisa ter um cuidado, um único cuidado nesta vida: guardar o teu coração. Você deve ter cuidado com o teu coração. Nós continuaremos lendo aqui, mas eu quero pedir a gentileza de você abrir a sua palavra de Deus em Provérbios. Provérbios capítulo 4, verso 23. A Bíblia diz assim: de tudo que você deve guardar, guarda o teu. Se tem uma coisa que você precisa, é guardar o teu coração. Quando eu digo guardar, irmãos, existem alguns sentidos de guardar o coração. Número 1, guardar os teus pensamentos. Porque biblicamente falando, coração e pensamentos se equivalem. Se tem um lugar onde você pode vencer ou ser derrotado, é na sua mente. E a Bíblia confunde mente e coração. E quando a Bíblia diz: sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, a Bíblia está querendo dizer: sobre tudo que você deve guardar, guarda a sua mente. Porque é nela que Satanás pode te bombardear, mostrar o que você efetivamente não está vendo, trazer maus pensamentos. E a Bíblia diz que tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, é nisso que você deve pensar. Protege os teus pensamentos. Você não consegue reconstruir a vida de ninguém, ajudar ninguém, restaurar ninguém, se os seus pensamentos forem ruins, maus. Se você não conseguir controlar os teus pensamentos, você será incapaz de ajudar o teu próximo. Eu já vi muitos líderes sucumbindo ao ministério, porque foram bombardeados na mente. E o que eles viam efetivamente não estava nem acontecendo, Fran. Mas suas mentes estavam bombardeadas. Gente que tinha um chamado lindo da parte de Deus. Eu poderia citar vários casos aqui para os irmãos. Mas pessoas que deixaram seus pensamentos desprotegidos e se tornaram alvo de Satanás. Sabe o que Jó disse?
Jó disse: assim como você imagina na sua mente, você é. Se você se imaginar uma pessoa pequena, você será pequeno. Se você se imaginar uma pessoa grande, você será grande. Se você se imaginar casado, você vai ser casado. Se na sua mente você se imaginar um servo de Deus, você será um servo de Deus. Sabe esse desafio que você está enfrentando na sua vida? Se você apresentar a Deus, conforme Provérbios 16:3, ore a Deus pelos seus planos, pense nos seus planos, ore por eles e eles darão certo. As maiores batalhas que você enfrenta é aqui na mente. Deus já te chamou para ajudar pessoas, para liderar, mas a sua mente às vezes é bombardeada e você diz: eu não posso, eu não tenho condições, eu não consigo. Eu me lembro quando minha esposa foi tirar a habilitação dela, a primeira prova dela ela fez e no percurso ela ficou reprovada. Ela disse assim para mim: amor, eu não consigo. Eu falei: amor, protege seus pensamentos. Antes de fazer a prova, ela ficou esperando chamá-la num local, num cantinho junto com outras pessoas, e as conversas que ali haviam eram: ai, essa prova é muito difícil. Ai, eu já fiz várias vezes e fiquei reprovada. Olha, você não vai conseguir. Não tem como. Não dá. É difícil. Eu já fiz outras vezes. E aquilo contaminou o pensamento dela. Ela fez e ficou reprovada. Na segunda prova eu falei: amor, agora vem aqui. Fica nesse canto aqui. Não vai ficar junto com aquele grupo. Você sabia que o pensamento em manada faz muitos desistirem? Se você ficar com gente derrotada, andando com gente derrotada, ouvindo gente derrotada, se nutre de derrota, você será também um derrotado. Testa ficar assistindo reportagem, só desgraças, estupro, morte, tráfico, fulano foi preso, aconteceu isso, a política não dá. Irmãos, na minha casa eu não tenho mais nem acesso à TV aberta. Eu parei. Alguns amigos falam: você viu a reportagem ontem? Eu falei: não vi não, meu amigo. Eu agora sou seletivo. Eu não deixo qualquer coisa entrar na minha mente, porque eu sei da importância dela e eu sei para o que Deus me chamou. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: cuidado com a sua mente. É nela que você vence e é nela que você perde. Segundo, guarda o teu coração. Coração mistura-se também com desejos, porque os teus desejos nascem no teu coração. É nele que você começa a almejar algo, e a Bíblia diz que se alguém almeja o episcopado, excelente coisa almeja. E se você está aqui nessa noite, é porque você almeja o episcopado. Almeja ser um obreiro aprovado na obra do Senhor, na casa de Deus. Você almeja ser usado por Deus. Olha, a Bíblia diz que um dos desejos de Davi, assim diz o salmista, o mavioso em versos, ele disse assim que quando ele morresse, iria dizer: morreu alguém que amou a Deus. Morreu alguém que andou com Deus. Morreu alguém que fez a vontade de Deus. O teu coração é a fonte dos teus desejos. Guarda as fontes dos teus desejos. Cuidado com o que você deseja, porque é no teu coração que vai proceder a vida e a morte. Cuidado, porque é o teu coração que pode trazer desejos impuros. É no teu coração que pode se nutrir desejos que pode te fazer vencer ou te fazer perder. São os nossos desejos. E quando você lê o livro de Tiago, a Bíblia fala dos desejos e o que você vai pedir. A Bíblia diz: se alguém deseja ter sabedoria, peça a Deus.
porque Ele dá a todos. Amém? Os desejos, a Bíblia diz, de onde vêm as guerras? Vem do alto? Não, mas vem do coração do homem que não teme a Deus. Pede e não recebe, por quê? Porque pede mal, os desejos são maus. Mas quando o teu desejo alinhar com o desejo de Deus, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Fala para o seu irmão, guarda os teus desejos, protege os teus desejos. Agora dá uma olhada assim, com aquele olhar assim, fala, cuidado com o que você deseja, hein? Terceiro, coração fala da fonte das emoções. Protege as tuas emoções. Eu nunca vi gente que suas emoções são abaladas vencerem. Eu nunca vi. E Satanás é mestre em botar medo, em atingir as emoções das pessoas. Sabe como que ele fica? A Bíblia narra e descreve Satanás como um leão que ruge e fica ao derredor colocando medo, trabalhando nas emoções para você sentir medo. Você sabe que tem muita gente que abandonou a caminhada cristã porque moram em lugares perigosos e agora sentem medo e não saem de casa? Eu louvo a Deus porque aqui congrego irmãos que estão residindo em lugares perigosos, mas eles não deixam de vir por conta disso. Eu não lembro em nenhum episódio, e agora eu não estou falando brincando não, estou falando sério. Eu não lembro de nenhum episódio dos irmãos terem deixado de vir com medo. Mesmo dias que teve tiroteio. A Bíblia diz, diga o fraco, sou forte. Suas emoções precisam estar protegidas, irmãos. O diabo sempre vai se levantar para colocar medo. Mas lembre-se, proteja seus pensamentos, seus desejos e suas emoções. Provérbios 4:23. E aqui o texto que lemos, voltando para Neemias capítulo 2, Neemias pede ao rei cartas para ir reconstruir os muros de Jerusalém. E sabe o que acontece quando chega lá? Quando chega lá, ele enfrenta as investidas de Sambalá e Tobias. Verso 10, o verso que pulamos. O que ouvindo Sambalá, o Horonita e o Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sambalá e Tobias se levantaram contra Neemias, porque eles tinham proposto no coração ficar contra todos que tentassem o bem aos filhos de Israel. Se prepare. Porque quando você se levantar para ajudar alguém, para reconstruir alguém, para restaurar a vida de alguém, vai se levantar muitos Sambalá e Tobias. Só que você tem que estar com o seu coração protegido. Você tem que estar com o teu coração guardado. Lembre-se disso. Seus pensamentos, seus desejos e suas emoções precisam estar blindadas. E o que me chama a atenção, irmãos, no verso 11, o texto bíblico diz: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E ele diz que de noite ele se levantou com poucos homens. Existem coisas que você vai fazer e que não é com muita gente. Poucas pessoas vão se unir a você. Não se frustre quando Deus colocar no teu coração projetos, planos e poucas pessoas te apoiarem. Porque foi assim com Neemias. Poucas pessoas nos apoiam. Eu me lembro que quando nós
viemos aqui para Xerém, nós tínhamos pouco apoio. Apoio quase nenhum. Eu já contei para os irmãos que uma vez a gente foi cultuar e só tinha o Folhinha, um cachorrinho que morreu ano passado. E quando nós íamos cultuar, só o Folhinha vinha para a reunião. E um dia fizemos um encontro com os irmãos de São Paulo, tinha muita gente, e alguém tentou colocar o Folhinha para fora, chutando o Folhinha. Eu disse: ô meu irmão, não chuta não, deixa o Folhinha aqui. Porque quando você não estava me apoiando, era ele quem estava comigo aqui. Preste atenção, se for necessário, Deus vai levantar até animais pequenos para que te console, para que te apoie. Mas não se preocupe, porque você e a minoria ainda é maior do que o que está no mundo. E a Bíblia diz que Neemias se levantou à noite com um número pequeno de homens, mas algo que me deixou chocado foi quando ele diz assim, olha: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e ele diz: e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Guarda o teu coração, não conte para ninguém o que Deus colocou no teu coração para fazer em Jerusalém. O que é a tua Jerusalém? Boa parte das coisas que nós fazemos e dá errado é porque nós saímos contando para todo mundo, Miriam. Às vezes a gente sai contando para todo mundo coisas que deveríamos guardar só nós e Deus. Existem coisas que é teu e de Deus, que deveria ser contado de porta fechada no quarto. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e conta para o teu pai que te vê em secreto. Ele ouvirá e ele vai te responder. Carinhosamente, olha para a pessoa do seu lado e diga assim: tem coisas que você não tem que contar para ninguém. Não conte os teus segredos, não conte coisas da sua vida. Não fale das suas finanças para ninguém. Não fale dos seus planos do futuro. Irmã Ana Angélica, não conte aquilo que Deus pôs no teu coração. Ô Tiago, não abra para ninguém aquilo que Deus botou no interior da tua família. Só diz respeito a você, sua esposa e seus filhos. Existem coisas que é só para você viver, não é para contar. Que pena que tem gente que vai para o Facebook e conta tudo. Abre todo o seu cofre. A Bíblia diz que Salomão construiu algo muito glorioso. E veio uma rainha. E não era para ele ter contado absolutamente nada para ninguém. Ele abriu o segredo dele e ela viu tudo. E depois, quando os inimigos vieram, saquearam tudo que ele tinha. Tem gente que é saqueado porque baixa a guarda e abre seus segredos que deveria ser só deles e de Deus. O Neemias sabia da importância de não revelar a ninguém o que estava no seu coração. A Bíblia diz que ele se levantou à noite com poucos. Me ajuda aí, gente, você não está lendo? Ele se levantou à noite, no versículo 12, com poucos homens. São poucas pessoas que você pode contar para se levantar à noite, para ir contigo, cumprir propósito. Aqui, irmãos, deixa eu confessar para vocês. Eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso para vocês. Tem pessoas que a gente fica aguardando que às vezes chegue aqui e fale: cara, que bênção, vocês avançaram muito. A pessoa chega e fala: caramba, está faltando. Está faltando guarda-corpo, ainda bem que Deus levantou. Tiago, sei lá. Você já viu aquela coisa que a pessoa chega, Filipão, e fala: caraca, Filipão, que bênção, Deus te honrou, te abençoou. Varão, a varoa é linda, hein? A pessoa chega: ô Felipe, demorou, hein, cara?
Misericórdia, hein? Demorou, hein? A pessoa consegue ver o que falta, mas não vê aonde você já chegou. A pessoa vê o que te falta, Miriam. Miriam, te falta ser mais afinado, mas não vê que ela já venceu, chegou aqui, ela já está preparando, que está fazendo as aulas, que ela junto com a irmã conseguiu o professor, já está envolvendo os outros. Só olha o que falta, não olha onde você já chegou. Lília, chega lá na tua casa, eu vi a estrada que ela percorreu, a luta que foi dela e do Felipe, trabalhando, indo construir, vinha para o culto cansada, e trabalhou um final de semana, de noite, tinha dias que ele trabalhava de noite, às vezes não vinha nem para o culto, estava trabalhando à noite, porque estava com meta para casar, e a pessoa chega lá e não consegue ver onde eles já chegaram. Olha e fala, poxa, está faltando capinar o quintal, hein? A casa está toda no porcelanato, toda pintada, está linda, sabe? Tem TV, tem internet, tem banheiro, chuveiro quente, tem cozinha, tem fogão, tem geladeira. Mas a pessoa olha para o quintal do mato que está grande. A pessoa consegue olhar para você e só ver teus defeitos. Guarda o teu coração. A pessoa consegue olhar para o Tiago e falar, caramba, Tiago, teu cabelo está grande. Não, cara, não olha o cabelo grande, não. Olha que eu estou aqui com os meus filhos. Olha que eu estou com a minha esposa. Olha o que Deus está fazendo em minha vida, na minha casa. Eu posso estar com o cabelo grande, mas não é para cortar cabelo não, hein, Tiago? É só um exemplo. Às vezes eu chego lá na casa da Cleide para fazer a célula lá e pensa num cantinho gostoso, a gente chega lá, tá o louvor rolando, né, Ana Paula? Né, irmã? Né? E ela esperando o pessoal, a pessoa chega, ô Cleide, não olha o que está faltando. Olha que bênção, ela se preparou desde cedo para receber os irmãos. Ela está com o coração aberto. Aquele dia ela mudou a rotina dela para receber as pessoas. É disso é disso que Neemias está falando. Ele saiu à noite, quietinho, sem compartilhar com ninguém, só com poucos homens. Ele já tinha as cartas, Fran. Ele já tinha a autorização do rei. Isso me chama a atenção, ele já tinha tudo o que precisava, mas ele fez uma escolha. Mesmo tendo tudo, ele preferiu ficar. Você está estudando para o concurso público? Fique de boca fechada. Fique de boca fechada. Você está se preparando para casar? Fique de boca fechada. Fica ligado, vaso. Nem todo mundo está na mesma vibração que você. Nem todo mundo está torcendo por você. Existe Sambalá e Tobias que ficaram chateados porque soube que alguém se levantou para ajudar os filhos de Israel. Tem gente que fica chateado quando sabe que alguém se levantou para nos abençoar. Não come no Flamix, não. Come lá na pizzaria. Não. Eu, se eu fosse o Fran, eu ficaria bravo mesmo. Esses dias a gente estava organizando os irmãos para ir. Vai na pizzaria, varão. Tipo assim, pô, Vaso, vigia. Fica ligado. Com razão. Eu falei pro Fran, é só uma situação de necessidade por causa do horário, que já está tarde, a gente vai para longe. Mas não tenha dúvida que o amor que eu tenho a ele deveria me fazer ir lá. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Protege as tuas emoções. Para a gente concluir. Verso 13. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta
do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia um lugar onde pudesse passar o animal em que estava montado. A coisa era terrível. Ainda de noite subi pelos ribeiros e contemplei o muro. E virando entrei pela porta do vale. Assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia. Porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Sabe o que Neemias fez? Ele foi espiar a terra, foi olhar tudo, de noite, sem ninguém perceber. O que a Bíblia me ensina com esse texto? Eu tenho que me preparar, mesmo que as pessoas importantes não estejam vendo. Nem os sacerdotes, nem os magistrados, ninguém. Guarda o teu coração. Faça o que você tem que fazer sem querer mostrar nada a ninguém. Para a gente encerrar, irmãos, eu separei um texto bíblico e eu quero dividir ele com vocês. Bem rapidinho. Marcos 8, do versículo 22 em diante. Por que eu quero mostrar isso aqui? Eu quero mostrar porque é um princípio que Jesus nos ensina. Versículo 22 em diante. E chegou a Betsaida, trouxe-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Verso 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Jesus levou para onde? Tem coisas que você tem que fazer fora da aldeia, porque não precisa ninguém ver, ninguém saber. Jesus levou aquele homem fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos. Imagina se alguém vê Jesus cuspindo nos olhos. Se fosse hoje, o que queriam dizer? Olha lá o líder, olha o que ele fez. Humilhou, cuspiu na cara dele. Sim ou não, gente? Sim ou não? Cuspiu nele. Eu acredito que se Jesus vive em nossos dias, muitos dos líderes da nossa geração iriam reprovar Jesus, não os receberia em suas igrejas. E Jesus levou para fora, cuspiu-lhe os olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes se ele via alguma coisa. Verso 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens. Mas ele não era cego, agora está vendo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Verso 25. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Verso 26. Duas coisas me chamam a atenção. Jesus levar ele para fora da aldeia. A intenção de Jesus não era ficar famoso. Se fosse, Jesus deixava ele dentro da aldeia e chamava todo mundo para ver o milagre. Jesus leva ele para fora da aldeia. E segundo, depois que esse homem é milagrosamente curado, verso 26, e mandou-o para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. O que Jesus está mostrando aqui? Tem coisas que é só para você. Não precisa ninguém ver. Não vá para as aldeias, não passe por aldeia, vá direto para casa. Fica ligado aí. Estenda tuas mãos assim. Tem bênçãos que Deus vai te dar, que você vai pegar essa bênção e vai levar para a tua casa. Não precisa passar na aldeia, não precisa falar para ninguém. Se prepare, porque Deus está trazendo esse tempo sobre nós. É algo a respeito de nós e Deus. Você pode dar um aleluia?
Você pode dar um glória? Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Tem coisas que Deus vai fazer que é só para você e Ele. Tem coisas que Deus vai fazer que é só para você e Ele. Eu me lembro um dia, o Orlando estava aqui com a gente e entregaram uma revelação para ele. Eu acho que foi o Aloísio, né? Foi o Aloísio da moto. Ah, foi eu? Pensei que tivesse sido o Aloísio. E Deus mostrava, né? É porque estávamos num grupo orando e naquele dia teve várias revelações. E Deus mostrava que Deus dava algo por Orlando. Quando ele chega em casa no dia seguinte, chega na casa dele, a moto, o presente que deram para ele, uma moto 0. Mas era algo para ele e Deus. Era ele e Deus. Se prepare, porque tem coisas que Deus vai fazer. É para você e Deus. Não precisa falar nas aldeias. Tá pensando que Orlando saiu gritando pelo bairro? Ganhei uma moto, aleluia! Ganhei uma moto. Não, é ele e Deus. É você e Deus. Deus está ministrando algo que tem coisas que Ele vai fazer novas nas nossas vidas. Mas é para nós e Deus. Tem gente que não está preparado para ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Olha o que aconteceu com os irmãos de José. Se levantaram contra José porque ele teve um sonho. Porque ele tinha umas vestes talares. Irmão, não, tem coisas que não precisa você falar para ninguém. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Tem coisas que você tem que guardar no teu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos ficar de pé. Queria pedir que você fechasse os seus olhos e pusesse a mão no seu coração. Senhor, eu quero te dar graças pela vida do meu irmão, Senhor. Sobre as mãos dele, esteja as tuas mãos, Senhor. Que nos trata, que nos cura, que nos renova, nos restaura. Ensina-nos, Senhor, a ser discípulos que têm intimidade contigo, que anda contigo. E que não tem necessidade, Senhor, de sair contando para todos tudo. Mas ensina-nos a ser como aquele homem que foi curado. E após ser curado, Senhor, de uma forma extraordinária, por um mecanismo nem muito usual, Senhor, recebendo cuspe nos olhos. Se for de Ti, vir de Ti, que nós voltemos para as nossas casas com essa vitória, Senhor, sem ir para as aldeias. Seja como Neemias, que recebeu um chamado e apesar de estar com as cartas, com as autorizações, não ter necessidade, Senhor, de expor. Mas se for o caso, com poucos homens, com poucas pessoas, ir, Deus, preparar aquilo que o Senhor está fazendo e falando para que façamos. Sejamos como Neemias, Senhor, com foco, com alvo, propósito, com a visão cristalina, clara, independente, Senhor, de elogios, independente, Deus, de que os magistrados, os sacerdotes, independente de quem quer que seja, veja. Eu quero, Senhor, junto com os meus irmãos, estar com o coração em Ti, com o nosso coração protegido. Protege, Senhor, os nossos pensamentos. Protege as nossas emoções. Protege os nossos desejos, Senhor. Ajuda-nos nesta noite, em nome de Jesus. Para aquilo que vamos viver diante de Ti, Senhor, nós queremos crer que é necessário proteger e guardar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.